Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Boa noite, professor Rafael. Boa noite, professor Pablo. Boa noite a todos que estão nos assistindo para prestigiar a nossa aula. Professor, tô com um probleminha aqui na minha câmera, não tô conseguindo fazer a ligação dela, tá bom? Sim, sem problemas. Bom, pessoal, essa é a nossa terceira semana de aula. Hoje a gente tem a terceira aula ao vivo de cuidados paliativos em animais. E a gente tem os recadinhos iniciais. Essa semana a gente teve ah, o início da nossa semana de conhecimentos gerais. Essa semana de conhecimentos gerais ela vale 1 ponto para a nota de vocês, além de valer horas complementares para o curso para vocês conseguirem atingir aquelas horas para que consigam colar grau, tá bom? Além disso, peço para que vocês fiquem atentos às datas de entrega das atividades que daqui, eu acredito que sexta-feira temos a entrega de uma atividade que compõe a nota de vocês. Professor, pode subir os slides do senhor. Vamos ver se eu vou conseguir na primeira hoje. Oi? Oi. Hoje foi Boa aula, rápido. pessoal. Beleza. Obrigado, professor Pablo. Então, pessoal, quem entrou depois do meu boa noite, novamente boa noite. Então, hoje nós vamos na nossa terceira aula online. E o tema que a gente vai tratar é eutanásia, né? Coloquei o tema dessa nossa aula como eutanásia e suporte emocional para tutores, um ato de amor e desapego, né? Então, nessa aula, a gente vai trabalhar as unidades do nosso material didático que abordam sobre eutanásia e também o suporte emocional dos tutores, né? Então, a gente vai enfatizar bastante esse suporte emocional dos tutores nesse momento da eutanásia, né? Até porque todos os princípios que a gente trabalha, em qualquer momento que seja, que a gente vai comunicar com o tutor, né, com toda a questão da empatia, com tudo aquilo que envolve o cuidado do emocional com o tutor, ele serve para qualquer outra situação. Né? Então, como a gente pode considerar esse um momento mais crítico dos cuidados paliativos dos animais em relação ao emocional do tutor é a decisão da eutanásia, a gente pode extrapolar tudo que a gente vai abordar aqui para qualquer outro momento, seja no diagnóstico, seja no momento em que você precisa passar um prognóstico ruim para o tutor do animal, né? Seja no momento em que o tutor não está conseguindo lidar ou fazer um procedimento adequado, né? Então a gente consegue extrapolar tudo isso que a gente vai abordar em todos esses aspectos, ok? Então vamos lá. A eutanásia é um dos momentos de maior fragilidade emocional para o tutor, quando sentimentos como culpa e dúvida podem dificultar um processo já tão delicado, né? Então, cuidados paliativos, a gente sabe como é difícil, né? Um animal doente, sem cura, uma doença grave, com sintomas muitas vezes bem complicados, né, em relação à gravidade. E aí, quando a gente se depara diante de todo esse emocional fragilizado do tutor, e ele se depara com a questão da possibilidade da eutanásia, né, é um momento realmente muito crítico. O que a gente, como profissional, pode ser feito para tornar esse momento menos dolorido para o tutor e como alívio de sofrimento para o animal? Né? Então, esse momento não tem como a gente mudar ele, não tem como torná-lo bom. Mas a gente tem algumas coisas que nós podemos fazer, tanto pelo animal quanto para o tutor, para tentar amenizar essa situação, esse quadro ruim, né, que ambos se encontram. Então, diante dessa análise inicial, né, nessa reflexão inicial, as metas que a gente tem para essa aula de hoje é definir critérios que determinam a tomada de decisão para a eutanásia do animal, explorar aspectos ligados ao emocional e comunicação com o tutor e demonstrar procedimentos e avaliações que garantem a boa prática da eutanásia. Né? Então, o momento da eutanásia, o que a gente, por definição, eu é bom, né? Thanatos morte, do grego. Então, na verdade, é isso, né? A eutanásia é como se a gente tornar a morte o menos ruim possível, né? Tornar ela de uma forma melhor possível. Então, a gente determina essa morte, o momento da morte, para que ela seja considerada como boa, como ela sendo inevitável, como a gente não tem outra opção que não a morte, né, do animal para ele ter uma boa qualidade de vida. Né? E esse procedimento, tanto a escolha
né, que seja assertiva em relação a esse critério, quanto os procedimentos que nós vamos traçar ali para frente, né, sendo adequados, conforme a gente vai ver lá mais para frente, tornam ela, né, essa morte, uma boa morte. Então, quando que a gente decide pela eutanásia? Dor ou sofrimento são irreversíveis e não respondem mais aos tratamentos. Aí a gente volta a dizer, vocês devem estar careca já de ouvir, né, a nosso critério da qualidade, da avaliação da qualidade de vida do animal, que é 5M2S, né? Então, depois a gente vai falar um pouquinho sobre elas, né, mais uma vez retomar alguns aspectos em relação a essa avaliação da qualidade de vida, né? E aí, também, se tiver mais alguma dúvida, eu sei que na aula passada teve alguma dúvida, então se tiver mais algum questionamento, vamos aproveitar aí para a gente sanar qualquer tipo de dúvidas, ok? E procedimentos éticos, né? Então, a decisão foi feita, né? A gente lidou tanto com a decisão em relação ao tutor, todo o suporte emocional com o tutor. Os procedimentos que nós vamos realizar da eutanásia, elas têm que ser o mais éticos possíveis, tá? Esses éticos determinam que o animal não vai sofrer, né? Ele vai ter um mínimo ali de prejuízo em relação ao seu psicológico, ao seu mental, ao seu físico, de forma que ela seja uma morte tranquila. Então, decisão, né, da eutanásia, ela é uma decisão técnica, certo? Então, claro que quando a gente vai comunicar para o tutor, quando a gente depende que o tutor ajude nessa decisão, vai envolver o aspecto emocional. Mas nós, como profissionais, né, profissionais de bem-estar animal, os veterinários, todos eles têm que envolver uma questão técnica pensando no bem-estar do animal, certo? Na qualidade de vida do animal. Então, conforme a gente comentou, a gente utiliza o critério 5H2M para conseguir avaliar essa qualidade de vida. Onde a somatória, então, os critérios que a gente avalia ali, mais uma vez, pessoal, vocês estão careca, mas a importância é bom a gente bater bastante para não restarem dúvidas. Então, quais os critérios? 5H2M, dor, fome, hidratação, higiene, felicidade, mobilidade, mais dias bons que ruins. Então, esses são os critérios que a gente avalia. Cada um deles a gente pontua de 0 a 10, certo? Aí, eu acho que causou uma confusão, talvez até em algum local tenha sido falado alguma coisa divergente, mas vamos até esclarecer isso aqui. O critério adequado, né, o que é o protocolo do 5H2M, é a avaliação. Quanto melhora a dor, maior a pontuação, né? Então, quanto melhor o animal tiver, maior a pontuação que a gente vai lhe dar. Quanto pior tiver o animal, menor a pontuação que a gente vai dar para cada um desses critérios, certo? Então, por exemplo, dor. A gente, por isso que às vezes causa uma confusão, tá? Dor. A que pontuação que a gente vai dar? Mas a gente não vai dar uma pontuação para a dor do animal, mas sim para como está o animal em relação à dor, certo? Então, se o animal não está sentindo dor, tá tranquilo, a gente vai colocar 10, zero dor, 100%. Se o animal está sentindo uma dor moderada, a gente vai colocar 6, 5. E se o animal está sentindo muita dor, a gente vai colocar uma pontuação 2, né? O animal não está comendo mais, não está conseguindo, já está com muito a sua vida prejudicada. Então, quanto melhor estiver o animal, maior a pontuação, né? Tá, mas e se de repente eu considerar o contrário? Se eu considerar, por exemplo, quanto maior a dor, maior a pontuação? Sem problema. A única coisa é que quando a gente considera quanto melhor estiver o animal, né, maior a pontuação, a gente vai considerar abaixo de 5 para cada critério ou abaixo de 35 a somatória para determinar uma intervenção, por exemplo, a eutanásia. Se a gente considera ao contrário, em vez de a gente considerar a somatória abaixo de 5, a gente considera acima de 5. Ou a somatória, em vez de considerar abaixo de 35, acima de 35. É só uma questão de como você analisa, tá? Mas o mais importante, então, retomando, qual que é o correto, né? Pensando no critério. Quanto melhor tiver o animal, maior a pontuação para cada um dos critérios. E então, a gente já considera, depois que faz toda a avaliação de cada um dos pontos, se a somatória der abaixo de 35, ou então um dos critérios der abaixo de 5, nós precisamos tomar alguma medida, certo? Primeiro, então, esclarecido isso, outro ponto importante, a gente nunca faz avaliação embasada em uma só, né? Então, o ideal é a gente fazer várias avaliações, porque às vezes o animal está ruim naquele dia,
e é bom a gente ter um histórico, né, dos dias do animal, ou então a gente contar com o histórico do tutor. Se o tutor falar, não, ele está sentindo dor há 10 dias, muita dor, né? Aí a gente, claro, vai ter que confiar na informação do tutor. Mas o ideal é que os técnicos tenham essa avaliação pelo menos umas 2, 3 vezes, avaliações seguidas, para tirar uma conclusão do histórico do animal, certo? Então, uma coisa é o animal estar com uma dor, por exemplo, com pontuação 4, e aí depois, ali uma semana, a pontuação ser 3, outra coisa é ele estar com 4 e ela melhorar para 5. A 5 ainda é ruim, mas já é melhor que 4. Então, quer dizer que alguma melhoria ele está tendo, né? Então, por isso que tem esse histórico que é extremamente importante, certo? E aí, por exemplo, se a gente teve uma pontuação que deu lá 38, 38 não está boa, mas está acima de 35. Então, né? Mas tem uma pontuação, tem um item ali que está muito baixo, que está 2, por exemplo, abaixo de 5. Ou 2 itens que estão bem abaixo de 5, né? Por exemplo, hidratação e felicidade. Eu vou trabalhar em cima desses pontos para tentar melhorar esses pontos, né? Então, a gente vai focar o nosso tratamento, a nossa intervenção em relação aos pontos que estão ruins. Se a gente teve, mesmo com várias intervenções, tudo que for possível, a gente não conseguir melhorar essa nota, né? Então, uma nota ruim por 3 avaliações sem melhoria também é um critério que a gente pode utilizar como ser possível da eutanásia, né? O animal com uma hidratação severa, mas não ter felicidade, não ter qualquer um desses itens aí que estão muito ruins por muito tempo, a gente já vai considerar a eutanásia, certo? Então, tanto a somatória de todos os itens abaixo de 35 é um critério para a escolha da eutanásia, quanto algum dos itens abaixo de 5, certo? Importante que nós, como técnicos de bem-estar animal, né, vocês que vão se formar como técnicos de bem-estar animal, sempre tomar essa decisão em conjunto com o veterinário, porque alguns aspectos ali, por exemplo, avaliação de dor, né, algumas questões da análise da qualidade de vida envolvem uma análise mais técnica, né, que talvez falte um conhecimento para vocês. Então, sempre compartilhar essa decisão, uma opinião, talvez realizar uma análise pelo veterinário para ter uma decisão mais assertiva em relação, principalmente os critérios mais técnicos, e também com o tutor, né? Jamais a gente vai chegar e dizer, eu como técnico de bem-estar animal determino que o animal precisa ser eutanasiado e você, tutor, tem que aceitar. Não. Então, é uma decisão em conjunto. Técnico, os profissionais envolvidos, veterinários, e junto com o tutor, certo? Mas sempre a gente puxar, tender para essa decisão racional, né, embasada em técnicas. E essa comunicação com o tutor, né, ela é extremamente importante e alguns princípios que a gente precisa tomar em relação a ela primeiro, transparência desde o início do processo, tá? Esse é um ponto extremamente importante. Quando o tutor ele sente que tá tendo transparência, que as informações estão sendo passadas por ele de uma forma correta, né, sem esconder situações, ele vai confiar muito mais nas informações que vão vir posteriormente, né? Agora, quando, às vezes, na comunicação você tenta poupar o tutor, né? Tenta amenizar a gravidade, né? Falando, não, sabe que por exemplo, é um caso muito ruim, mas tenta amenizar, falar, não, não é tão ruim assim. E o tutor perceber isso, que você não está sendo totalmente transparente, a comunicação dali para frente, ela vai ter uma rusga, a gente vai ter um problema de comunicação. Então, a transparência desde o início do processo é extremamente importante. Jamais esconder informações do tutor. Mas, óbvio, né, a gente adequa a fala conforme a situação, né, conforme o perfil. A gente não precisa ser direto, seu animal vai morrer daqui um mês. Né? Não precisa ser assim. A gente adequa, a gente tem que ter a sensibilidade dessa comunicação para comunicar de uma forma, para que ele entenda de uma forma objetiva o que está querendo ser comunicado, mas de uma forma sutil. Né? E isso vai conforme o tutor, conforme a pessoa que está recebendo a informação. Né? Então, isso depende da idade da pessoa, depende da cultura, de crença, de escolaridade, de personalidade. Então, diferentes pessoas você vai comunicar de uma forma diferente, né? Tem pessoas que são pessoas mais diretas, mais objetivas, mais racionais, você vai comunicar de um jeito. Tem pessoas que são mais sensíveis, você não pode ser tão direto, né? Então, a gente ajustar o nosso diálogo, a nossa comunicação, a nossa fala, para cada interlocutor.
certo? E sempre com muita empatia e acolhimento, né? A gente se colocar no lugar da outra pessoa. Às vezes você, sendo uma pessoa racional, uma pessoa direta, você preferia receber a informação de um jeito, mas você não tem que pensar como você gostaria de receber a informação, mas como aquela pessoa gostaria, né? Se colocando no lugar dela, dentro da realidade dela, do perfil dela, conforme a gente falou ali anteriormente, tá? Então, sempre com empatia, se colocando no lugar dela e acolhimento, acolher a dor da pessoa, porque por mais que às vezes você não entenda a dor, porque, nossa, por que ela está sofrendo tanto por causa disso? Não cabe nós julgarmos, cabe a nós acolhermos, né, todo esse sentimento. E principalmente os sentimentos que estão envolvidos ali nesse momento tão problemático que é a eutanásia, que é a culpa, né? O tutor achar que ele que é o culpado por conta de não cuidou bem do animal, por isso que vai ter que fazer a eutanásia. Ou a perda, né? O sentimento de perda. Por mais que aquele animal lá que ele estava cuidando há tanto tempo desse trabalho para ele acabava tendo a companhia do animalzinho ali, né? E aí ele não vai ter mais, e tem pessoas, isso até é um ponto bem importante, que os cuidados paliativos fazem com que ele se apegue mais ainda ao animal no sentido de dependência emocional, né? Ele se torna necessitado de cuidar do animal. E o fato de não ter mais um animal para cuidar, pessoas que não têm objetivo na vida, várias situações, não ter mais um animal para cuidar, ele vai perder o sentido da vida. Acontece muito isso, né? Então, a perda do animal, a perda daquela rotina que ele estava tendo de cuidar do animal, né? E o medo, né, do que pode vir depois. Medo do que o animal pode sofrer, se o animal vai sofrer com a morte, como é que vai ser a vida dele sem esse animal, né? Então, tudo isso a gente tem que acolher com muita empatia. E uma situação muito importante, que um, uma abordagem extremamente eficaz em várias situações da nossa vida, mas nesse tipo de situação é extremamente importante a gente praticar esse tipo de comunicação que é escutativa, tá? Então, a escutativa uma estratégia de comunicação, né? Tanto em meios corporativos é utilizado isso, em várias situações, né? E é muito eficaz e existem vários materiais que acabam falando sobre isso. Aqui, por exemplo, eu trouxe um artigo, até que eu embasei algumas situações que eu coloquei aqui para vocês desse artigo, algumas simulações que eu passei para vocês, mas existem livros, existe bastante material à disposição falando sobre essa escutativa, né? Para quem nunca ouviu falar, né, aqui a gente vai colocar alguma coisa, mas quem quiser se aprofundar, é um tema extremamente interessante, tá? E a gente traz esse tipo de opção aqui para a gente trabalhar, né, esses tutores nessas situações, tá? Então, o que envolve a escutativa? É ouvir e não só falar, né? A gente, às vezes, na correria do dia a dia, ali, como profissional, a gente quer logo comunicar para o tutor e tocar para frente, já atender outro paciente, né, e falar as coisas, por mais que você fale de uma forma certa, objetiva, mas chega lá e né, fala tudo que quer falar para o tutor, e não, a escutativa, ela não é você ouvir, você só falar, é também ouvir, certo? É uma etapa extremamente importante da comunicação. Além disso, a escutativa, ela demonstra um interesse genuíno, né? O fato de você estar se preocupando com o que o outro está sentindo, né? Não só de você passar informação, mas você se preocupar com o sentimento e com o pensamento do outro, o que o outro tem a dizer em relação à situação. E outra é, é, aspecto extremamente importante da escutativa é linguagem não verbal, né? Então, muito do que vai ser falado, tanto você como profissional conversar com o tutor, quanto o tutor falar para você, não vai ser falado em palavras, vai ser falado em gestos, em ações, um abaixar uma cabeça, franzir uma testa, né? Então, as linguagens não verbais que quando a gente escuta, a gente fala de uma forma calma, a gente se preocupa com o tutor, a gente vai percebendo demonstração de sentimentos, que é uma forma dele dizer alguma coisa, que vão mudar, de repente, a forma como a gente vai dialogar com ele, certo? Então, esses são os principais aspectos em relação à escutativa. As vantagens aí que a gente tem com a escutativa, né? Desenvolvendo um pouco mais esses aspectos. A presença total, então, contato visual, postura aberta, dedicar tempo, né? Você está presente realmente ali durante a comunicação. Um silêncio consciente, então você não só falar, você permitir um silêncio para que as coisas se assentem, os sentimentos se assentem,
o tutor possa pensar sobre aquilo, ele possa demonstrar um pouco melhor o que ele pensa, né? Então, pausas para o tutor processar a informação e formular pensamentos. Então, a gente turbina ele ali, metralha ele com um monte de informação, ele só tenta entender só o que está sendo falado, mas ele não processa, ele não sente a informação, né? Então, esse silêncio consciente, não é fazer um silêncio porque não tem o que falar, não, é para realmente proposital, para que dê tempo do tutor demonstrar as emoções. Validação emocional. Então, toda vez que você identifica alguma emoção do tutor, você validar essa emoção, né? Refletir, nomear o sentimento que você percebe, né? Então, às vezes, o tutor está até com receio de demonstrar um sentimento, com vergonha ali, né? Tá um profissional, demonstrar o medo. Você fala assim, não, eu entendo essa sua tristeza, é normal sentir isso, você validar esse sentimento do tutor, né? Perguntas para clarificar. Então, garantir que você compreendeu o que foi dito e o que foi deixado de ser dito. Então, perguntas, né? Acho que o principal chave da escutativa é fazer perguntas, né? Então, perguntar para ele, às vezes até para você saber por onde que eu vou começar o meu diálogo, né? Será que ele sabe o que é uma eutanásia? Será que ele sabe o que ele entende do assunto? Às vezes você não sabe. Então, você primeiro pergunta. Antes de você falar, você vai fazer perguntas para ele, você fazer o diagnóstico do conhecimento dele, do que ele conhece, do que ele sente em relação ao assunto, para daí então falar. Ou então também, depois que você fez o seu diálogo, né, você fez a sua fala, você entendeu se ele compreendeu a mensagem, porque você acha que você foi claro, mas às vezes não foi. Como que eu vou saber se foi claro ou não? Né? A gente pergunta para ele. Pergunta para ele o que você entendeu sobre esse assunto, qual que as suas dúvidas. Então, através de perguntas, a gente consegue tapar todos esses buracos que um diálogo não eficaz ele acaba ocasionando, certo? E agora aqui, né, a gente vai fazer um exercício, né? Eu pensei em fazer, porque eu acho que de todas as funções, né, do técnico de bem-estar animal, eu acredito que essa parte, por isso que eu quis nessa aula online, perder não, né? A gente ganhar um bom tempo em relação a esse aspecto. Porque dentro de todas as funções, né, de um técnico de bem-estar animal, eu acredito que essa fase de comunicação com o tutor é a que ele mais vai usufruir do seu conhecimento e também do seu prestígio, tá? Em que sentido? O tutor que está num momento tão delicado ali, né, de receber uma notícia triste, né? Entre um técnico de bem-estar animal, que ele sabe que é o técnico que o próprio nome diz, né? Está se preocupando com o bem-estar do seu animal. E um veterinário, que às vezes ele não é tão técnico ali, né? O veterinário só fala palavras difíceis. Será que o veterinário ele vai se preocupar tanto com o bem-estar do meu animal quanto um técnico de bem-estar animal? Então, eu acredito que a pessoa que seja mais capaz, tanto pelo cargo que exerce, né? Pelo nome da profissão, quanto pela prática dela, né? Você vai ser a pessoa que vai estar no dia a dia ali cuidando do animal, conversando com o tutor, que vai estar realmente se preocupando, né? O que se preocupa com o animal e com o tutor. Então, é a pessoa que ela vai ser a mais indicada para lidar com o tutor nesse momento, né? É a pessoa que provavelmente o tutor vai ter uma ligação afetiva, uma confiança muito maior, né? Então, por isso que eu acho extremamente importante a gente treinar algumas situações de diálogo para a gente conseguir afinar, refinar esse diálogo com vocês. Claro que isso a gente consegue com a prática, com estudo também, mas lidando, aprendendo, errando principalmente. Mas para a gente começar a despertar esse aprimoramento do diálogo, né, em relação ao tutor, eu vou fazer a prática de 3 situações aqui que eu encaro que seja 3 situações de comunicação difíceis que a gente pode enfrentar nessa situação de eutanásia, né? Que seria um tutor de baixa escolaridade, então normalmente uma pessoa idosa, né? Que não tem muito estudo, que não tem muito conhecimento, tem uma limitação do conhecimento, uma criança, né? Que ela tem todos os problemas tanto cognitivos de compreender a informação, mas principalmente de expressar aquilo que está sentindo, né? A criança ela tem mais dificuldade em relação a isso.
e um tutor introvertido, que ele pode ter lá, ele tem o conhecimento, ele tem, mas ele não consegue demonstrar suas emoções, ele não consegue falar o que está pensando de uma forma fácil, né? Então vamos fazer uma prática aqui, fazer uma dinâmica, onde a gente vai comunicar e vai lidar com as emoções desses 3 tipos de perfis de tutor, tá? Como eu disse, é uma forma da gente começar um exercício de raciocinar, de pensar, para vocês despertar, porque às vezes o aluno não tem despertado isso, sabe? Às vezes é tanto conhecimento que eles só têm um conhecimento pragmático, né? Mas aqui a ideia é tentar ampliar essa questão do pragmatismo, do racional, para a gente conseguir pensar em olhar o ser humano, né, de uma forma mais complexa do que somente um conhecimento que é o mais importante que a gente consegue aí dentro de um curso técnico, certo? Então, baixa escolaridade. Qual que é os nossos princípios que a gente tem que pensar? Então, você se depara lá com um tutor com uma baixa escolaridade, onde o seu cachorrinho vai ter que fazer eutanásia e você que vai ter que informar para ele. Qual que é a preocupação? Garantir a compreensão. Então, né, em relação a como que eu vou passar essa informação, ela tem que ser clara, sem qualquer tom paternalista ou técnico, né? O que isso quer dizer? Uma pessoa que ela já se sente menos em relação a você, que é uma pessoa com conhecimento. Quando a gente tenta ser muito paternalista, muito de cuidar, não, você precisa de mim, eu preciso te levar no colo aqui para você chegar a uma informação adequada. Quando ela se sente assim, a gente já inicia com uma rusga de informação. Então, não, a gente tem que tratar ela de igual para igual. Ela tem uma limitação em relação ao conhecimento, mas isso não torna ela menor do que ninguém, né? Então, é nesse sentido da gente não ter qualquer tom paternalista ou muito técnico, de querer explicar os detalhes, né? Tem que ser um pouco mais objetivo. Então, aqui, ó, situações que a gente pode ajudar a lidar com essa situação. Então, após dar a notícia, faça uma pausa longa. Então, dá a notícia, espera um silêncio longo e não se apresse em preencher o silêncio. Observe a reação dele ou dela para calibrar a próxima fala, certo? Então, espera ela processar, né? Ela vai ter uma dificuldade um pouco maior de processar a informação. Então, depois que deu a notícia, fala, espera, deixa ela pensar, espera ver a reação dela, as falas dela. Use perguntas abertas e de verificação. Então, as perguntas nessas situações são extremamente importantes para a gente saber se ele realmente entendeu a notícia. O que o senhor ou a senhora entendeu até agora sobre a situação do negão? Né? Aqui um exemplo do animal que teria que fazer eutanásia. Né? Então, será que ela conseguiu entender? Então, deixa ela falar. Agora, não é você que vai explicar mais, ela que vai falar o que entendeu da situação. Aí você vai validar esse sentimento dela, validar o que acontece, é muita informação de uma vez. O que ficou menos claro para você? Então, você fazer uma pergunta é melhor do que chegar para ela e falar assim: você entendeu? Já parece que um tom ameaçador. Ela fala assim: nossa, ela está vendo que eu não sou inteligente, que eu não tenho escolaridade, e aí eu vou falar que entendi para eu não parecer burro. Você entende? Então, o mais interessante é a gente colocar essa forma de acolhimento da situação da pessoa. Então, ao invés de falar, você entendeu? A gente vai falar, é muita informação de uma vez, é natural ter muitos questionamentos. O que não ficou claro para você? Então, demonstrar que é normal não ter entendido tudo que foi falado, né? Então, esse acolhimento é extremamente importante. Escute ativamente as preocupações práticas e emocionais. Então, se ele disser, mas ele vai sentir dor, então é um questionamento que ele te faz. Você responde validando. Estou escutando que a sua maior preocupação é que ele não sofra. Então você está validando o sentimento e a dúvida dela. Eu posso te garantir que o procedimento é indolor. Ele vai apenas dormir. Então, explicando de uma forma rápida, direta, sem muitos meandros técnicos, mas validando a dor dela, a preocupação dela, né? Se ele ficar quieto, você pode refletir. Perceba que você está em silêncio e uma notícia muito difícil para digerir. Então você valida aquele sentimento dela, porque senão ela vai, às vezes a pessoa fica triste ali e ela fala assim, nossa, ele deve estar me achando idiota de estar me sentindo triste. Não, você está validando o sentimento dela, né? Então, são situações aí que a gente coloca para essa pessoa. Resuma a conversa para confirmar o alinhamento. Então, para eu ter certeza de que estamos juntos, combinamos que o melhor para o negão é aliviar o sofrimento dele, que é incurável, e você optou por ficar com ele no momento do procedimento. É isso?
Então, você faz a validação dela, né? Ou então você pode até fazer a pergunta aberta, que é uma pergunta fechada. O melhor seria até uma pergunta aberta, né? O que ela entendeu, sobre ela estar presente. Então, deixar ela falar, né? Então, são situações bem importantes para a gente conversar. Pessoal, se tiver dúvidas aqui, a gente pode interromper, tá? Ou quiser deixar para o final, fiquem à vontade, tá? No caso aqui, passando para uma criança, né? Então, quais são os aspectos que a gente se preocupa com a criança? Ouvir o que a criança não diz com palavras. Então, como a criança, né, ela é uma fase que ela tem mais dificuldade de se expressar, então o que ela está falando, principalmente pela linguagem não verbal, mas expressa através de comportamento, desenhos e silêncios. Validar seus sentimentos sem julgamento, né? Então, muito semelhante ali da pessoa sem instrução, algumas questões. Então, criança, posicione-se no nível dela. Então, é importante a gente se colocar no nível dela, que ela vai se sentir mais confortável em relação aos sentimentos que ela vai expressar, né? Então, agache-se para ficar de frente. Sua linguagem corporal diz: eu estou aqui para você. Você está junto com ela. Você não está lá simplesmente para jogar uma informação, mas está ali com ela, para passar com ela, junto com ela, aquele momento, né? Após explicar, incentive a expressão de forma não verbal, né? Às vezes, um exemplo aqui de fala, né? Às vezes é difícil colocar em palavras o que a gente sente. Você quer desenhar como está se sentindo agora? O desenho é uma forma de escutar a criança, né? Então, dá uma opção de uma linguagem não verbal para ela. Escute ativamente as metáforas e perguntas literais, né? Por exemplo, se ela perguntar, ele vai sentir saudade de mim? Responda escutando o sentimento por trás. O que eu escuto você perguntando é se ele ainda vai te amar. O amor de vocês dois é para sempre e as lembranças felizes nunca vão embora, né? Então, validando o questionamento dele, validando a preocupação dele e você explicando ali, colocando uma explicação para que ele vai entender, né? De uma forma, uma metáfora que ele faz, né? Se ele vai sentir saudade de mim, o animal morto não vai sentir saudade, mas você não vai chegar e falar para ele, não, ele está morto, você não vai sentir saudade. Não, você transforma aquilo uma linguagem positiva para a criança, né? Vale de toda e qualquer emoção. É normal sentir raiva, você pode sentir. É normal ficar quieto, eu fico do seu lado. Então, qualquer reação que ele tiver ali, não negá-la, né? Não deixar deixa ele sentir a emoção e você valida e se coloca junto com ele naquele momento da emoção. E por fim, aí o introvertido, né? Ouvir a linguagem corporal e os silêncios, criando um espaço seguro, onde a pessoa não se sinta pressionada a performar sua tristeza, né? Então, essa pessoa ela tem dificuldade de expressar suas emoções, certo? E às vezes ela se sente, por saber disso, ela se sente obrigada a expressar alguma coisa, e aí essa pressão pode ser muito prejudicial para o mental dela, principalmente para o depois, né? Então, às vezes, a pessoa introvertida ali, ela está sentindo tristeza, mas ela não demonstra tristeza, por exemplo. E aí, às vezes, ela acha que ela precisa demonstrar tristeza, porque senão ela vai mostrar que não gosta do animal, por exemplo, né? Então, a gente validar, deixar ela sentir, demonstrar que ela pode sentir o que quiser ou não sentir o que está tudo certo, né? Então, a gente acolher isso. E o espaço, deixar ela sentir que ali ela está no espaço seguro, que ela não precisa performar nada, ela não precisa falar o que ela não quiser, ali ela está num espaço seguro para ser simplesmente acolhida, tá? Então, o silêncio é a sua principal ferramenta. Então, resista à vontade de falar. Sua presença calma e paciente comunica mais do que palavras, né? Eu mesmo sou uma pessoa que tem muita dificuldade de ficar em silêncio, né? E às vezes a gente que quer falar demais acaba falando sendo inconveniente. Então, quem é assim, que tem pessoas que falam demais, que gostam de falar demais, em situações como essa, elas têm que se controlar bastante, né? O silêncio às vezes deixa a gente perturbado, fala, não, tem que ser falado alguma. Não, o silêncio às vezes ele é a principal forma de se comunicar no silêncio, né? E principalmente em pessoas que são introvertidas. Então, resista à vontade de falar. Sua presença calma e paciente comunica mais do que palavras, certo? Para a pessoa introvertida, ela vai ler dessa forma. Observe e valide a comunicação não verbal. Perceba que você está com as mãos trêmulas, respirando fundo. Demonstre, fala que não, eu estou vendo que você está com essa situação e fala. É uma reação completamente normal nesse edifício, que ele não vai se sentir constrangido de estar sentindo aquilo, né? Então,
valide, então, para assim, ó, eu sei que você está sentindo isso, e normalize. Fala, não, é normal sentir isso, eu te acolho. Vejo que é difícil encontrar palavras, não tem problema, eu posso ficar aqui em silêncio com você pelo tempo que for necessário, tá? Então, são formas da gente lidar com essas pessoas. Outros aspectos importantes. Faça perguntas que deem permissão para falar sem exigir uma resposta. Então, por exemplo, o que você está pensando agora? Se for confortável, compartilhar, tá? Então, fala, dê permissão para ele se ele quiser compartilhar, mas não obrigue ele a compartilhar, né? Dá a opção para ele se ele quer ou não. Outra coisa que pode ter falado para ele: fique à vontade para me fazer qualquer pergunta, agora ou daqui a pouco, se lembrar de algo. E use técnicas de reflexão para mostrar que você está escutando. Por exemplo, se a pessoa sussurrar, eu não queria que fosse assim, a pessoa não, né, não coloca para fora. Você valida aquilo, você responde: estou escutando que isso não era o que você queria. Era a última coisa que você gostaria que acontecesse. Então, se ela não consegue expressar um pouquinho que ela expressa, você, né, dá voz àquele sentimento que ele não está conseguindo, né? E ajuda ele a falar aquilo que ele está com dificuldade. Então, são formas de lidar. Ofereça opções para facilitar a comunicação. Se for mais fácil, você pode anotar suas dúvidas em papel e me dar depois. Ou podemos conversar mais tarde, se você precisar de um tempo sozinho agora, porque às vezes a pessoa precisa primeiro processar aquilo, depois ela vem com as dúvidas, né? Então, são outras formas de poder lidar. Concluindo aí essa dinâmica que a gente trabalhou aqui. Em todos os casos, a escuta ativa transforma o técnico de um simples transmissor de más notícias em um verdadeiro suporte. E é isso que nós temos que ser, né? Chegar lá e falar para a pessoa uma notícia, isso qualquer um faz. Mas quando a gente consegue transformar essa notícia em um verdadeiro suporte, é o que vai fazer que a gente realmente somos técnicos de bem-estar animal e também do tutor, porque também a gente tem que pensar no bem-estar do tutor. É através dela que a transparência se torna humana, a empatia se torna ação e o acolhimento se torna um espaço seguro para o luto começar. Você não pode tirar a dor, mas pode, através da escuta profunda, garantir que ninguém a carregue sozinho, certo? Então é isso que a gente tem como missão, como profissionais, para lidar nessas situações, tá? Então, se tiverem alguma dúvida aí em relação a esses procedimentos, enquanto eu bebo uma aguinha aqui. Beleza, a gente comunicou ao tutor, né, sobre a eutanásia, e a gente vai então agora se preocupar com o processo, o procedimento da eutanásia. Quando a gente se preocupa com a eutanásia, pensando num procedimento adequado para que ela seja realmente a eutanásia eticamente adequada, a gente tem que se preocupar com três personagens que estão envolvidos na eutanásia, certo? Que é o animal, o tutor e o profissional. Primeiro, o animal, que é a nossa principal preocupação, é o animal. Então, para que a gente tenha um procedimento adequado, né, esse animal ele tem que passar por esse processo sem dor, sem estresse, então seria uma dor psicológica, né, sem dor física, sem dor mental e sem sofrimento, qualquer um que seja. Então, todo o procedimento de eutanásia, tanto no preparatório, durante o procedimento e após o procedimento, a gente não ter nenhum problema com o animal em relação a dor, estresse e sofrimento. Ou, se for inevitável, que seja o mínimo possível. O tutor, segurança do processo, a gente tem que garantir isso para ele, uma despedida digna e um luto adequado. Então, a gente tem que garantir para que o tutor tenha esse espaço para que nosso procedimento de eutanásia seja adequado. Então, a gente trabalhou a comunicação, vai ser uma etapa principal em relação a isso para o tutor, né? Mas todo esse processo, a despedida digna, né? Depois a gente vai falar. Será que é adequado o tutor estar presente na eutanásia ou não? A gente vai trabalhar sobre isso, tá? O luto, né? Como que a gente pode ajudar na questão do luto? Então, são situações que a gente tem que se preocupar. E para o profissional, então, tanto para você como profissional de técnico de bem-estar animal, quanto os outros profissionais que estão envolvidos ali, as pessoas, os enfermeiros, né, os auxiliares de veterinária, os próprios veterinários, eles têm que ter o mínimo de estresse possível nos procedimentos, eles têm que sentir que foi uma recompensa pessoal, né? Imagina ali, tá fazendo eutanásia e dá tudo errado, não tem anestesia, a anestesia está vencida, o animal começa a se debater. Imagina o estresse que causa isso também para o profissional, né?
e evitar problemas éticos legais, né? Que, além da recompensa pessoal, de saber que fez um bom trabalho, que fez o melhor pelo animal, fez o melhor pelo tutor, alguns procedimentos, alguns erros dos procedimentos de eutanásia podem levar denúncia e levar processos éticos e até legais na justiça para esses profissionais. Então, quando a gente se preocupa com a eutanásia, um procedimento adequado, a gente evita tudo isso para o profissional. Agora a gente vai trabalhar aqui para que a gente consiga ter todo esse processo de eutanásia adequado, né? Cada etapa, né, da eutanásia, o que a gente tem que se preocupar? Quais são as preocupações que a gente precisa ter? Então, quais são as etapas? Primeiro, a contenção e tranquilização. Então, antes do processo de eutanásia, né, aquele momento que o animal, claro, que antes ali sempre o mais tranquilo possível, né, a espera que ele tiver ali sempre muito tranquila, tal. Beleza, chegou no local para ser feita a eutanásia. A contenção e a tranquilização, a sedação e a morte. São essas 3 etapas que a gente tem que ter na eutanásia, e cada uma dessas etapas é uma preocupação que a gente tem que ter, tá? Então, a contenção, tranquilização, o que ela é? Então, ela pode ser física ou química. Então, física é você simplesmente conter o animal, segurar o animal para que ele fique imóvel, né? Normalmente, a gente utiliza também uma sedação química. Por quê? Que a gente chama de medicação pré-anestésica, principalmente a cepromazina. Existem algumas medicações que a gente utiliza aí nesse animal para ajudá-lo nessa tranquilização, tá? É manter o animal mais tranquilo, tá? Essa medicação pré-anestésica, ela não vai sedar o animal, ela vai simplesmente deixar o animal tranquilo, né? Deixar o animal não responda a qualquer circunstância do ambiente ali, né? E ajuda também na sedação, né? Então, essas medicações químicas, esses tranquilizantes químicos, que a gente chama de medicação pré-anestésicas, elas ajudam também na ação dos anestésicos, que é a fase da sedação. Então, por exemplo, né, quando a gente entra na sedação, que normalmente a gente faz ou com barbitúricos ou inalatórico, né? Então, barbitúricos são injetáveis, né? Injetado na veia, normalmente na veia que ela tem uma resposta melhor, quanto a inalação, né? Que é principalmente o alotano, mas existem outros, mas é principalmente o alotano que a gente faz por via inalatória. Quando a gente faz simplesmente a sedação, sem utilizar uma medicação tranquilizante, às vezes o animal tem algumas reações, às vezes ele fica se debatendo até entrar no estado de sedação, certo? É uma resposta da sedação. O animal ali não tem um sofrimento, ele já está num estágio de sedação, mas é um risco ali ele ficar se debatendo, um desconforto. Então, a medicação anteriormente, a gente dá um tranquilizante para ele vai ajudar ele a entrar no processo de sedação de uma forma mais tranquila, tá? Então, contenção, tranquilização, a sedação é onde o animal realmente vai ficar sedado, tá? Então, a tranquilização, ela não tira dor, certo? Quem tira a dor, quem faz o animal não sofrer, é somente a sedação. Às vezes, na tranquilização, o animal dorme, mas mesmo ele dormindo, qualquer procedimento que fizer nele ali, ele vai sentir dor. Somente é a sedação que faz fazer o animal não sentir dor. Ali, realmente, ele vai estar totalmente, seu sistema neurológico vai estar totalmente inapto a sentir dor e sofrimento, certo? E aí também garantir a morte. Então, a principal forma de garantir a morte é através do KCl, né, que é o cloreto de potássio, que ele faz uma parada cardíaca. Né? O coração, ele trabalha através da despolarização da membrana das células, né, a bomba de sódio e potássio. Então, entra sódio, sai potássio e vai despolarizando a membrana para fazer a contração. Quando a gente coloca muito potássio, a gente despolariza totalmente a membrana das células cardíacas e não tem mais esse impulso que faz o coração bater, então dá parada cardíaca, né? E também tem o pancurânio, que é um bloqueador neuromuscular que faz o relaxamento da musculatura lisa do animal, que é, né, a respiratória, a diafragma, e também a cardíaca. E aí o animal acaba não tendo parada respiratória e também cardíaca, tá? Então são as principais. Pancurânio é bem difícil utilizar. O que a gente mais utiliza, grande maioria dos casos, para realizar a morte animal é o KCl, tá? Uma coisa importante é que a gente consiga identificar cada uma dessas etapas, se elas estão adequadas, tá? Então, por exemplo, por que a gente tem que fazer a morte do animal com KCl? Só na sedação, o animal não pode morrer? Se a gente, por exemplo, aplica um barbitúrico e aprofunda muito no barbitúrico, né? Coloca uma dose alta do barbitúrico,
o animal pode vir morrer por overdose do barbitúrico, né? Mas isso não é um procedimento adequado. Primeiro, que custoso, né? Que às vezes tem que colocar muito sedativo para o animal. E aí como que você vai saber se o animal morreu ou não? Né? Porque às vezes a leitura de um animal morrer, quando ele está com uma overdose, dele estar realmente morto, ou ele está numa fase de aprofundamento anestésico muito grande, que a gente não consegue identificar batimento cardíaco, não consegue identificar batimento respiratório. Então, pode acontecer dele parecer estar morto e não estar. Né? Então, a sedação, ela não deve ser a forma que a gente garanta a morte do animal. Então, por isso que a gente seda, né? Faz uma sedação bem profunda e garante que o animal venha a morrer através desses outros procedimentos, tá? Então, o que a gente mais importante a gente analisar, né? A contenção e tranquilização. Todos os reflexos vão estar normais. O animal pode estar dormindo, aparentemente está sedado, está dormindo, mas se você beliscar ele, qualquer estímulo que ele tiver, ele vai responder, tá? Na sedação, a gente tem as formas da gente saber se o animal está sedado, né? Aqui eu sei que ele está na sedação e aí eu posso ir para a próxima etapa, que é a morte. Reflexo corneal, e pinçar a pata, né? Pinçar a pata é fácil, pega uma pinça, assim, mas bem forte, assim, pinça ele na pata dele. Aí estica a patinha dele e pinça. Se você pinça e ele dá uma puxadinha, ele não está sedado. Não pode ser feito nenhum procedimento, certo? E o reflexo corneal, que a gente vai falar depois no próximo slide, tá? E para garantir a morte, principalmente parada cardíaca e respiratória, certo? Então, a gente saber que realmente tiver certeza que parou o coração e parou a respiração, né? Essa parada cardíaca e respiratória, a cardíaca, a gente tem que ter certeza, através de auscultação, por estetoscópio, escutando bem certinho o coração, que não tem batimento por mais de 5 minutos. Né? Então, às vezes, ele tem uma parada momentânea e ele pode voltar o coração a bater. Então, a gente tem que garantir que pelo menos 5 minutos tá parado o coração. Se ficar simplesmente tá parado naquele momento e você já pode enterrar, às vezes você está enterrando animal vivo, não pode. Então, é 5 minutos. E a sensação respiratória, mais de 3 minutos sem respiração, a gente considera que o animal está morto, certo? Tem assim que são os parâmetros que a gente analisa. Em relação ao reflexo pupilar, tá? Aqui eu vou trazer essa questão que é interessante até para a gente conseguir avaliar se o animal está anestesiado, se ele está sedado, se o animal está aprofundado nessa sedação e se o animal está morto. Como que a gente avalia isso? Então, vamos lá. A gente avalia isso através que a gente chama de reflexo pupilar. Então, a pupila, né, ali a gente tem a foto, é essa parte pretinha da pupila. Tá? Aqui tem um olhar humano, mas é igual ao do animal. Claro que o formato é diferente, né? Essa parte preta da pupila. Então, o que acontece? Essa parte é a parte que faz a regulação da entrada dos raios solares, da iluminação para a visão, certo? Então, quando o animal está no escuro, né, essa pupila ela se dilata, ela fica aberta para receber o pouquinho de luz que tem no ambiente, ela conseguir receber e o animal conseguir enxergar. Quando a gente está no ambiente muito claro, a gente diminui a pupila para entrar menos luz, né? E ter a mesma capacidade de visão. Então, isso é o normal. Quando a gente está com a pupila dilatada, ela está aberta, a gente chama de midríase. E quando ela está contraída, pequenininha, fechadinha, a gente chama de miose, tá? E aí, além dessa circunstância normal do animal, de um reflexo de iluminação normal, a gente tem algumas situações que o animal pode estar em midríase ou miose, dependendo da situação, né? Então, por exemplo, lesão no sistema nervoso central, sedação, o animal normalmente apresenta miose, ele fica com o olhinho fechadinho. Em caso de hemorragia, também apresenta miose. E também a midríase, que ela dilata, é normalmente quando tem um acidente cardiovascular, né, um AVC, uma hipóxia, ou seja, chegando pouco oxigênio no cérebro, tá? Mas isso aqui só para vocês entenderem o que é midríase e miose. Agora, levando aqui para a nossa situação, que é no caso do processo de tranquilização, sedação e morte, né? Como que a gente vai analisar o reflexo pupilar? Quando o animal está numa anestesia leve, quando ele está em tranquilização, o reflexo pupilar dele está normal. Você abre o olho do animal, né, ele vai estar com a pupila ali normal. Se você mete a lanterna no olho dele, né, pode ser a lanterna do celular, ele vai contrair, certo? Então, o reflexo pupilar dele está presente. Quando a anestesia está leve, o reflexo pupilar também está presente, mas as pupilas começam
a se contrair, né? Então, mesmo quando você tira a luz, ela fica mais contraída. Então, num processo de anestesia, a pupila ela não mais responde 100% à luminosidade, ela vai se manter mais contraída. Quando a gente aprofunda essa anestesia, as pupilas geralmente são mais mióticas, elas ficam mais contraídas. Então, quanto mais a gente aprofunda a anestesia, mais fechadinha vai ficar a pupila. Uma anestesia profunda, tá? Ele está totalmente deprimido, então ele está realmente bem miótico, tá? Bem fechadinha a pupila. Só que conforme a gente aprofunda para uma overdose, as pupilas elas começam a se dilatar. Então, uma forma de eu saber que a minha anestesia está bem aprofundada é quando ela para de estar com miose. Então, mesmo com a luz ali, ela está miose, independente da luz. Ela está fechadinha ali, né? O reflexo pupilar acaba sumindo. Mas daí ela começa a relaxar, a dilatar, né? Ela começa a abrir, mesmo com anestesia, mesmo com a luz ali, né? Então é um sinal de que a anestesia ela está aprofundando, já está entrando num grau de overdose. Quando a gente vai fazer a eutanásia, a gente procura uma anestesia mais profunda. Então o animal está nessa miose indo para a midríase, já começando a querer dilatar, tá? Então é uma forma que a gente está aprofundando bem a anestesia. E quando a gente tem um animal que, quando ele morre, né, seja quando a gente aprofundou demais a anestesia, ou quando a gente fez o procedimento lá, por exemplo, KCL, que parou o coração, parou a respiração, a gente tem essa pupila totalmente dilatada, que mesmo que você coloque a luz, ela não reage em nada. Então, na overdose, ela ainda tem um pouco de reação. Se coloca a luz, ela tenta dar uma fechada. Na morte, ela fica totalmente dilatada, certo? E fica, né, a pupila totalmente aberta. Então, é uma forma da gente conseguir avaliar a morte do animal através do reflexo pupilar. O tutor deve assistir a eutanásia? Então, primeiro, né, tá lá, você tem que recomendar para o tutor. Será que a gente recomenda ele acompanhar a eutanásia ou não? Quais são as vantagens? Despedida pessoal, então para algumas pessoas isso pode ser importante. Tranquilidade para o animal, então o animal se sente mais seguro ali de ter o tutor perto. E o processo de luta e aceitação às vezes é melhor, porque ele estava lá junto, ele sabe que ele esteve junto ao animal até o final, né? Então aquilo pode ser muito bom para ele. Redução da culpa, então, pelo fato dele saber que ele está ali junto, e confirmação de novo procedimento. Então ele sabe que realmente foi feito tudo, que ele não viu nenhuma reação do animal de sofrimento, então ele sabe que tudo foi feito. Então são essas as vantagens. As desvantagens. Um trauma emocional, às vezes a pessoa presenciar ali a morte do animal pode não fazer bem para ela. Memória final, né? Então, qual que é a última memória que ela vai ter do animal? Ele morto? Então, ela prefere, né, de repente, ter a memória dele vivo. Estresse adicional ao animal. Então, de repente, se o tutor está muito apreensivo em relação à eutanásia, isso pode ser repassado para o animal. E aí o animal sentir um estresse indevido no processo de eutanásia por leitura do próprio tutor, tá? E possíveis arrependimento, né? De repente de estar ali, de ter estado ali, de ter presenciado a morte, ele pode se arrepender depois. Decisão do tutor depende do emocional. Então, a gente tem que colocar os prós e contras, analisar cada perfil, mas a decisão sempre deve ser do tutor, né? Eu, particularmente, quando eu estava na faculdade veterinária, já contei em algumas situações isso da minha vida, mas eu passei para o animal, ele foi diagnosticado quando eu acho que estava no primeiro, segundo ano, e aí quando eu estava no quarto ano, se eu não me engano, teve que ser feita a eutanásia dele, que ele tinha osteosarcoma. E foi feito até no hospital veterinário, onde eu fazia veterinária, né, onde eu cursava, lá na UEL, na Universidade Estadual de Londrina. E no momento da eutanásia, primeiro que eu demorei muito para fazer eutanásia, eu prorroguei muito, então é um testemunho ruim que eu tive, né, de ter deixado quando o animal realmente estava convulsionando, com muita dor, com muito desidratado, muito magro, e aí foi feita a eutanásia nele, eu prorroguei demais a eutanásia, e a minha decisão foi não assistir, e eu me arrependo, eu particularmente me arrependo, por quê? Eu fui, deixei o animal lá no consultório, né, no local onde foi feito o procedimento dele, que os residentes fizeram. E aí eu fui, deixei ele, e aí eu decidi não queria ver ele morrendo. Só que na hora que eu saí, ele estava bem abalado, assim, estava tendo poucas reações, então assim, ele estava bem apático.
No momento que eu saí, eu abri a porta para dar a última olhada nele, ele deu uma olhada para mim, assim, ele estava tendo quase nada de reação, ele sentiu a minha ausência, ele viu que eu não estava presente, ele deu um olhar tão triste para mim, aquilo cortou meu coração e eu saí. E a imagem que eu fiquei, né, foi essa imagem dele olhando para mim, tipo, onde você vai? E aí, assim, eu fiquei me sentindo mal. Para mim, eu deveria ter ficado ali, porque com certeza ele ia sentir mais seguro de passar por aquele momento. Então, eu fui egoísta, tanto de prorrogar ao máximo a eutanásia dele e também de não querer ver ele sofrer, né? Então, mas isso é uma decisão, é uma coisa minha. Hoje, se eu tivesse que passar de novo, eu teria passado de uma forma diferente, né? Então, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua vontade. Destino do animal, né? A gente tem várias situações que a gente pode tornar isso muito mais agradável para o tutor, e eu acho que isso aqui pode ser uma diferencial muito grande do tutor ver que você não estava se preocupado somente no momento que o animal estava vivo. Depois que ele se foi, você está se preocupando um carinho para com o animal, com a morte dele, com o corpo dele, e também com o tutor. Então, isso aqui pode fazer uma diferença profissional tremenda, né? Esse carinho, essa demonstração de carinho para o animal e para o tutor, né? Então, urnas, tem alguns locais que têm cemitérios, tem clínicas que têm cemitérios para animais, né? Então são várias coisas que podem ser feitas aí que amenizam muito a dor do tutor. E a questão de lembranças, né? Isso é muito bacana. Tem muita ideia aí que tem, por exemplo, usar a coleira do animal que ele sempre teve, né? Faz ali com uma foto dele, um porta-retrato, uma mensagem, ou um tufo de pelo, fazer lembranças com o tufo de pelo do animal, né? Então são ideias bem criativas que podem fazer toda a diferença aí nessa situação. Tá? Finalizando, o procedimento de eutanásia, quando decidido com fundamentação técnica, executado com os métodos mais apropriados e conduzido em ambiente de transparência e suporte emocional ao tutor, constitui a medida mais benéfica e profissional para o animal em sofrimento e para a sua família. Então, é isso que a gente quis passar para vocês, né? Isso que a gente, durante todo o curso aí, nas oportunidades, a gente está tentando passar para vocês, que tornar esse momento inevitável o melhor possível, né? E isso, com certeza, que é o que vai fazer vocês, uma grande diferenciação profissional de cada um de vocês. Então é isso, pessoal. Gostaria de passar para vocês. Se tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, ou mesmo quiserem expor alguma situação aí de experiência de vocês, vamos usar esse espaço para diálogo. Vamos ver, tem algumas perguntas aqui. Não sei se o professor Pablo está presente. Gostei, Vamos ler professor. aqui. Tá aí? Você quer ler o pessoal do chat aí? Vamos ver aqui se teve alguma dúvida do pessoal. Aqui, ó, quer que eu leia aqui, professor? A Ô, Neuza, acho professor, que é é que eu vi interessante. que uma que era da atividade. Ah, minha câmera voltou. Ó, professor da Neuza, tive um cachorro meu, foi diagnosticado com câncer bucal. Ele não conseguia comer porque estava grande e atrapalhava a mastigação. A veterinária solicitou a eutanásia. Não tive coragem, era como se estivesse levando meu pet para a morte. Cuidei em casa, mas ele veio, ó, fiz errado. Então, Neuza, aí é uma situação que eu vivi também, né? Eu acho que é um aspecto que a gente falou durante todo o curso em vários momentos. A decisão da eutanásia é um ato de compaixão para com o animal. Porque eu passei por isso também e eu tinha, assim, eu não suportava a ideia de não tê-lo mais comigo. Por mais que ele estivesse sofrendo, pelo menos eu tinha ele. Então, quando a gente se liberta disso e dá o melhor para o animal em relação a minimizar o sofrimento dele, porque para você tá bem, né? Você não está sofrendo, você tem um animal perto, então, assim, eu me compadeço com você porque eu também passei por isso. Então, foi um ato de egoísmo meu, né? Ter prorrogado tanto tempo o sofrimento dele. Naquele momento, ele não estava mais, estava só sofrendo, ele sentia poucos prazeres de ter até a sua presença, né? Então, para que prolongar isso? Então, é uma atitude de amor que a gente faz com o animal, de desapego, e é isso que a gente tem que exercitar, né? Que não é fácil a decisão, não é fácil, por isso que a gente tem que ter, que é o que a gente abordou aqui durante a aula, em outras situações, a gente tem que ter empatia para as pessoas que passam por essa decisão e às vezes relutam por passar. Mas é o que a gente tem que tentar esclarecer isso. Vamos pensar no animal. Né? O que o animal está sofrendo? Não pensa mais no seu sofrimento que você vai ter sem ter ele, mas o que o animal está passando e o que a gente pode tirar isso dele, né?
Mais uma, agora acredito que seja a última. Conversando com o veterinário da Alexandra, ele me disse que na hora da eutanásia tem espasmos e não indica que o doutor fique na hora. Não entendo como não sentir. Uma outra pergunta da mesma aluna. Realmente, só a quantidade de eutanásia antes é o suficiente para o animal partir, mas ou antes da não entendi Vamos essa lá. pergunta. Vamos lá. Primeiro com relação aos espasmos, né? Sim. Quando o animal está bem sedado, bem aprofundado, né? Se acontecendo durante a parada cardíaca, pode dar um pequeno espasmo, mas é bem difícil ele ter esse tipo de espasmo com o KCL, tá? É bem difícil. Então, se ele teve, é porque a sedação não foi totalmente aprofundada, tá? Eu, particularmente, a minha opinião, mas aqui é uma coisa, questão minha, eu acho que preparar o tutor, pode acontecer ele ter um espasmo, mas ele não está sofrendo. Mas não deixar ele, se ele quiser assistir a eutanásia, não impedir esse momento do tutor, tá? Eu acho que não insistir, tutor, não quero participar, não insista. Mas se ele tem qualquer vontade de assistir a eutanásia, a gente não pode privar ele disso, falar, não, ó, imagina, olha só, o veterinário fala assim, não, é melhor você não ter, porque ele pode ter um espasmo, pode te assustar. O que vai passar na cabeça do tutor? Né? Fala assim, meu Deus, ele não está deixando que eu veja, o que vai acontecer lá dentro? Então, eu particularmente não acho que essa é a adequada recomendação do veterinário, tá? Com relação à quantidade de anestesia, antes é o suficiente para o animal partir, mesmo antes da eutanásia? Então, quando a gente está fazendo uma cirurgia no animal, o animal pode virar óbito quando ele tem uma overdose de anestesia. Então, a própria anestesia pode matar o animal. Mas a gente não faz com que essa seja a forma de morte na eutanásia, tá? Porque, às vezes, a gente acha que o animal veio a óbito na overdose e, às vezes, o animal não veio totalmente a óbito. Então, a gente aprofunda o máximo possível a anestesia, né, a sedação, mas a gente garante a morte através da parada cardíaca e respiratória. Em algumas circunstâncias, às vezes a overdose é tão alta que o animal ele não está morto, mas a parada, a respiração e a batimento cardíaco deles ficam muito singelo, difícil até de identificar, né? Então a gente não tem como ter uma garantia que o animal morreu através do aprofundamento da sedação, mas claro, ele pode virar óbito. Mas a eutanásia adequada é a gente garantir a morte do animal através da parada cardíaca e respiratória, tá? Pode dar sedação intramuscular? A A sedação, última- barbitúrico, posso prosseguir aqui, professor Pablo? Pode, é que tinha mais uma da Alexandra, que é que Ah, tipo de medicamento é feito a eutanásia? então, o principal dele é o KCl, que é o que a gente falou aqui, que é o cloreto de potássio, tá? E eu falei para vocês, o cloreto de potássio é isso, ele coloca potássio na corrente sanguínea numa dosagem alta e aí despolariza a membrana do coração, que trabalha através de bomba de sódio e potássio. Vocês podem até pesquisar aí como que funciona a bomba de sódio e potássio para o batimento do coração. Então, aquele batimento que ocorre sincronizado é através da despolarização da membrana. Entra sódio, sai potássio e vai despolarizando. Quando tem um nível alto de potássio na corrente sanguínea, o coração não despolariza mais, ele para de bater, ele fica, desfibrila, né, e fica parado lá, e aí o animal tem parada cardíaca, tá? Então essa é a principal forma, mas tem relaxante muscular, outros mecanismos que tem. Mas o KCL é muito utilizado porque ele é barato, né? Muito barato e muito eficaz. Então injeta na veia do animal e o animal vem a óbito. A sedação, para a gente fazer eutanásia, tem que ser por via intravenosa. Por quê? Então, assim, a sedação, quando a gente coloca qualquer medicamento, mas aqui no caso da sedação, a gente pode fazer por via muscular ou via intravenosa. Qual que é a diferença das duas? Quando a medicação, no caso aqui a sedação, ela é por via intravenosa, o efeito dela é mais rápido, então o animal entra na sedação mais rápida e ela vem mais aguda, assim, o efeito dele é mais intensivo porque ela entra direta na corrente sanguínea. Quando a gente faz via muscular, essa absorção do medicamento, no caso sedativo, ele é mais lento. Então, o animal vai demorar mais para aprofundar, ele vai ficar mais tempo, certo? Então, a eficácia de uma sedação profunda, que é o que a gente precisa na eutanásia, ela não é tão eficiente através da muscular, certo? Então, o correto é fazer na veia. E outra, a medicação para a gente fazer a parada cardíaca, ela tem que necessariamente ser na veia, tá? O KCL tem que ser na veia. Então você já coloca
o equipro no animal, você já deixa o animal ali com a veia à disposição, faz a tranquilização, faz a sedação e, na sequência, vê que o animal está sedado, faz o KCL. Então, é tudo via veia, via intravenosa mesmo, tá? Professor, acredito que sejam essas as dúvidas. Beleza? Professor, então queria agradecer sua participação nessa terceira aula ao vivo. Semana que vem a gente entra para a nossa última semana de aulas ao vivo, engatando na quarta e última aula, né, professor? É isso aí. Já chegando no final do ano já, né? Graças a Deus. Pessoal, Agradeço a participação de todo mundo, as perguntas, tá? Estou à disposição aí, se caso tiver mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês tiverem necessidade, estou à disposição. Obrigado, professor Pablo, por intermediar e estamos sempre junto aí. Um abraço e boa noite a todos. belezinha. Pessoal, qualquer dúvida, mandem lá no Fale com o Mediador. E boa noite para vocês até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.